Bom, você sabia que existe uma terapia chamada de microfisioterapia? É uma técnica de terapia manual que visa tratar a causa da doença e não apenas seus sintomas, principalmente doenças de cunho emocional, como síndrome do pânico, depressão, entre tantas outras. Para explicar como funciona essa técnica, essa terapia, estamos recebendo o fisioterapeuta Anderson Cardoso, que vai contar para a gente como funciona, como surgiu essa terapia. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado, Nete. Obrigada por ter vindo. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando dessa ciência que é espetacular, né, que é a microfisioterapia. Ela é uma ciência que foi criada na França, foi criada por 2 fisioterapeutas franceses. Esses fisioterapeutas, eles, na sua prática clínica, eles visualizavam que muitas vezes os pacientes eram tratados, passavam um tempo e esses pacientes voltavam com os mesmos sintomas. Eles começaram a buscar informações lá atrás, lá da embriologia. Fizeram um estudo profundo de embriologia, fizeram um estudo profundo de anatomia, fizeram um estudo profundo de ontogenia e começaram a definir essa técnica. Eles ficaram 16 anos testando os pacientes, fazendo um trabalho de teste com os pacientes. E o que acontecia? Muitas vezes eles palpavam esses pacientes, faziam micropalpações, palpações sutis, e visualizavam que algumas regiões tinham alguns bloqueios. Eles começaram a descobrir que esses bloqueios, através do estudo embriológico, ele acontecia devido a situações que a pessoa vivenciou. Situações traumáticas, situações que muitas vezes a pessoa no dia a dia vivencia e muitas vezes acaba marcando o corpo dela, né? Então ela fica o que nós chamamos de cicatrizes patológicas. Então, através dessas micropalpações, nós encontramos as cicatrizes patológicas. Muitas vezes nós conseguimos datar essas situações e o que nós fazemos? Além de fazermos esse diagnóstico, né, através da palpação, a gente reinforma o corpo. Reinformando o corpo, naturalmente o corpo desenvolve uma resposta anti-inflamatória, uma resposta de defesa, uma resposta que o corpo necessita, é uma autorregulação. Isso é interessante porque a gente percebe muitas vezes um tratamento de acupuntura, por exemplo, né? Sim. De massoterapia, que através do contato com a pele, da massagem, você identifica nódulos, não é? Exatamente. Isso aí já é resultado de um estresse, de uma tensão, não é? A acupuntura, inclusive essa técnica, a microfisioterapia, ela de certa forma foi baseada também nos meridianos da acupuntura. Nós temos um mapeamento do corpo, que foi criado por esses 2 profissionais franceses, que se baseia de certa forma também na acupuntura. É um diagnóstico energético que nós fazemos, então através dessa palpação nos estímulos nos pontos, a gente faz uma reinformação, assim como a acupuntura, que é outra técnica que nós trabalhamos também. E lembrando que a microfisioterapia é uma terapia complementar à medicina tradicional. Exatamente, com certeza. Ela pode ser conjugada com qualquer tratamento convencional médico. Então, a microfisioterapia ela vem para somar, né? Nós sabemos que nenhuma técnica é 100% completa. A microfisioterapia é mais uma técnica, é uma ciência sensacional. A gente tem tido uma busca muito grande exatamente porque muda a vida das pessoas, né? Não só no aspecto emocional, mas físico. As pessoas que às vezes têm um relacionamento difícil com algum familiar, ou com o marido, ou com a esposa, com a filha, com o filho, ou com o chefe. Muitas vezes melhoram essas situações, né? Então a gente fica assim encantado com a técnica e os pacientes também ficam encantados justamente por essa resolutibilidade, né, que a microfisioterapia traz. E é constatado cientificamente que muitas doenças graves, como o câncer, por exemplo, em alguns casos são resultantes, sim, de questões emocionais, não é? Com certeza. A gente sabe que os fatores psicoemocionais hoje são muito fortes na sociedade, né? A gente vive um mundo muito estressante, com muita informação, a gente precisa fazer as coisas com muita velocidade e, naturalmente, a gente gera um estresse grande, né? Com produção de hormônios que são negativos para o nosso corpo e, além da questão hormonal, mais do que isso, a questão energética, né? Muitas vezes, essa questão de estresse excessivo, né, situações que geram um desconforto emocional, muitas vezes elas refletem no nosso físico.
Com Quem certeza. pode fazer e a partir de que idade? A microfisioterapia, ela não tem idade. Não tem contraindicação. Ela né? pode ser feita por qualquer pessoa em qualquer idade, inclusive bebês. Às vezes bebezinhos que estão com refluxo, às vezes estão chorando muito, não conseguem dormir com facilidade. A microfisioterapia é muito indicada. A gente tem aplicado com resultados positivos. Às vezes uma dermatite atópica, alergias, né? São outros fatores que nós tratamos com a microfisioterapia. É muito difícil, né, a gente falar da microfisioterapia, assim, as pessoas visualizarem o que a gente faz numa consulta, né? Imagina. Então, eu gostaria depois de ter a oportunidade até para demonstrar como funciona. Claro. É uma técnica que nós trabalhamos com toques sutis, porém esses toques sutis, eles refletem de uma forma profunda para o corpo, né? Então, a gente vê que é uma técnica que é bem tranquila, é feita de uma forma tranquila, mas que muitas vezes gera uma repercussão profunda para o paciente, né? Então, assim, eu gostaria muito, de repente, de ter a oportunidade da gente estar demonstrando essa técnica. Quem sabe até a gente fazer uma reportagem mostrando, né, como funciona, como que é executada essa terapia, os benefícios a gente já sabe que são vários, mas é bem interessante essa questão de a gente mostrar realmente como funciona. Sim, com certeza, vai ser um prazer. E a procura tem sido grande? No Brasil tem crescido. Exatamente. A microfisioterapia tem crescido exatamente pelos resultados. É uma técnica de resultados. Então, nós temos resultados assim interessantes, como eu disse, não só no aspecto físico, mas emocional. Então, essa técnica tem revolucionado aí o mundo da fisioterapia, o mundo da saúde e, mais do que isso, a vida dos pacientes. E só para sintetizar aquela velha frase que a gente já conhece, né? Mente sã, corpo sã. Então, é um conjunto, não é, Wanderson? Com certeza, com certeza. Eu venho estudando há um bom tempo já essa questão, conexão corpo-mente, né? E a gente sabe que está diretamente relacionado. Nosso corpo nada mais é do que energia condensada. Então, quando nós temos alguns desequilíbrios energéticos, esses desequilíbrios podem influenciar diretamente o nosso corpo. Então, a gente tem buscado informações nessa área justamente porque a gente tem visto as pessoas doentes mentalmente, né? As pessoas mal mentalmente, e muitas vezes isso reflete no corpo físico. A gente tem tentado entender melhor esse mecanismo, como acontece esse mecanismo, e trabalhando com técnicas como a microfisioterapia, como a acupuntura e com outras técnicas como também a ozonioterapia, outra técnica que a gente tem trazido, a gente tem conseguido ter resultados assim excelentes, sensacionais. Parabéns pela iniciativa, obrigada por ter vindo, Muito viu? Obrigado. O Wanderson Cardoso, ele é fisioterapeuta e nós falamos sobre a microfisioterapia. Obrigada, sempre bem-vindo. Muito obrigado, é um privilégio estar falando sobre o meu trabalho aqui. Eu vou estar sempre à disposição. Agradeço a todos que estão assistindo aí, acredito que tem uma galera assistindo, os pacientes assistindo, os familiares. E vamos estar à disposição aí no consultório, vamos estar junto e vamos estar cuidando aí de todos. Muito obrigado, um abraço a todos e boa tarde.